Olá, eu sou Alexandre Custódio, aluno do 4º módulo de Análise e Desenvolvimento de Sistemas da FATEC de Presidente Prudente e vou mostrar para vocês um pouquinho sobre o meu projeto Sistema de Gerenciamento de Projetos. Então, este trabalho tem como objetivo desenvolver um sistema de gerenciamento de projetos utilizando as tecnologias web como HTML5, CSS3, PHP e MySQL. E o sistema permite cadastrar clientes, colaboradores, projetos, tarefas, cargos, que podem ser monitoradas através das atividades no seu fluxo de desenvolvimento. Então, vou fazer uma apanhada inicial aqui das telas e depois vamos passar para a explicação passo a passo do funcionamento delas. Então, aqui nós temos a tela de cadastro de clientes, a tela de cadastro de membros, visualização e cadastro de membros também, assim como a tela de projetos, de tarefas e de cargos. Aqui nós temos aqui essa tela de atividades, onde mostra todas as atividades que estão sendo realizadas no momento e de acordo com o seu status. Depois nós temos um dashboard. Eu queria mostrar primeiro para vocês aqui, para vocês depois verem após as alterações, para ser visto e observado que vai ter modificações aqui, né? Temos vários funcionários, tem um funcionário com salário bem alto, depois a gente vai ver como é que vai ficar no final da apresentação. E também temos o relatório de funcionários e no final temos um resumo geral também com a quantidade de funcionários, de colaboradores, com o salário total que é gasto pela empresa mensalmente e aqui com os salários de acordo com a quantidade de funcionários, quantos por cento da folha de pagamento é utilizado para cada um e no final vocês vão ver a visualização da impressão. Então, antes de mostrar o sistema, explicar o sistema funcionando, quero mostrar aqui também o banco de dados, tudo pronto com todas as tabelas criadas. Aqui o SQL do banco. E aqui na tabela de usuários já quero mostrar para vocês, né? Aqui já tem até o usuário ID 54 aqui, com o nome, e-mail, tem, né, a senha criptografada, o salário. Então vamos para a apresentação do sistema. Bom, aqui nós temos a página de login do sistema, página principal no index. Vou colocar um e-mail, eu vou digitar uma senha qualquer, vou clicar em entrar e ele vai exibir uma mensagem de usuário ou senha incorretos. Aqui eu tenho a função de recuperar uma senha, que embora não faça parte do nosso projeto, mas a nível de estudo eu acabei implementando, então poderia enviar aqui o e-mail e ele enviaria um link por e-mail com a confirmação de uma nova senha criptografada para o usuário também. Vou voltar para a página de login, que também tem uma página de novo usuário, não tem acesso, cadastre-se, onde o usuário ia clicar e ia efetuar o seu cadastro, né? Vamos colocar alguns dados aqui aleatórios. Vou deixar o campo em branco, vou colocar uma senha, vou confirmar. Aqui tem uma opção para aceitar, né, a declaração de LGPD. A pessoa leu, concordou, vai clicar em cadastrar e aí pronto, preenche esse campo, precisa preencher o nome e precisa preencher o e-mail para que o cadastro ocorra de maneira correta. Vou cadastrar um usuário aqui, vou criar um usuário. Vou colocar um usuário novo, vou colocar um e-mail. Uma senha para ele, no máximo até 15 caracteres, é uma senha criptografada. Confirmou, clicar em cadastrar. Cadastro realizado com sucesso, faça seu primeiro login. Então agora eu vou mostrar como que a gente realizou essa situação da página de login e da página de novo usuário. Veja que aqui no banco de dados, na página, na tabela de usuários,
já vai constar o usuário que foi cadastrado. Aqui, ó, usuário 55, nome, e-mail, senha, e aí tem os bancos em branco, que no caso o salário ainda está em branco, né? E o cargo ainda está em branco, você preenchidos em outra oportunidade. É importante comentar que mesmo o usuário tendo sido cadastrado já, se ele não estiver logado, ele não consegue acessar nenhuma página. Por exemplo, aqui vamos acessar uma página. Não digitou a página errada, ele vai pedir para se cadastrar. Então, se digitar um endereço errado, um endereço correto, mas não tiver logado, ele não vai permitir a mensagem de acesso negado. Vamos colocar outro endereço aqui. Olha aí a mesma mensagem, confirmando que ele precisa estar realmente logado para poder ter acesso às funcionalidades do sistema. Então aqui nós temos o arquivo index.php, que exige uma conexão com o banco de dados. Aqui nós temos o arquivo de conexão, onde ele tem essa declaração strict types, que significa que ele vai habilitar uma tipagem estrita. Então ele vai garantir que os dados passados para uma função ou um método seja exatamente o que foi declarado. Então com isso a chance de erros é muito menor. Ele melhora a qualidade do código também. O código fica mais robusto, mais fácil de manter. E também ela só funciona no arquivo onde ela foi declarada. Então, se precisar, tem que declarar o strict types em cada página em que for necessária. Então, aqui nós temos o domínio, o usuário e a senha desse banco de dados. E caso ela não consiga fazer a conexão, ele vai retornar uma mensagem de erro. Bom, aqui na página Index nós temos as opções para poder acessar o banco de dados, mas temos algumas mensagens importantes aqui que a gente já demonstrou para exibir a mensagem de erro em caso de uma entrada de e-mail incorreta. A gente já fez esse exemplo, né, antes de entrar aqui. Depois a gente exibiu uma mensagem de erro ao tentar acessar para a página sem estar logado. A gente viu que ele já está tratando essa situação também por aqui. Então, existem as mensagens que nos alertam, né? Preciso informar os dados para acesso ao sistema. E a outra mensagem que a gente viu aqui também é para a mensagem ao se cadastrar. Você faz o cadastro e aí ele diz cadastro realizado com sucesso, faça o primeiro login. Então, isso a gente já fez também. A gente cadastrou um usuário e daí, antes de continuar com a página de entrada, né, a gente foi lá para a página de novo usuário. Né? Então, na página de novo usuário, a gente solicita uma conexão com o banco de dados também. Então, ele vai fazer conexão com o banco, detectar se o formulário já foi enviado aqui nesse server request método post, onde vai entrar com os dados, nome, e-mail, senha, confirmação da senha. E se o e-mail já existir no sistema, ele não vai deixar o usuário ser cadastrado, então ele vai pedir, né, vai informar que o e-mail já existe, então deve se cadastrar com outro usuário. Cadastrou, colocou um e-mail válido, não repetido, aí ele vai confirmar a senha, verificar se a senha digitada é igual a senha repetida é igual à senha anterior. Se for, aí ele grava essa senha, né, com um hash, ele grava a senha criptografada, e aí ele vai conferir, fazer essas conferências, e aí o STMT aqui vai preparar os dados, nome, e-mail, senha, para ser gravados no banco, e feito isso ele vai ser direcionado para a página index.php com o cadastro confirmado. Vou realizar o meu login. Ok, já estou na página principal do sistema.
E para estilizar a página, nós usamos um pouquinho de Bootstrap e também fizemos uma página própria aqui, né, em estilo CSS, para dar uma aparência interessante para o nosso projeto. Bom, foi feito o login agora, né, de usuário, entrei com o meu usuário e senha, já foi confirmado aqui por essas linhas, o servidor aceitou, foi preparado para acessar o banco de dados, com usuário, senha, e aí já foi para a página principal, que é onde nós estamos agora. Bom, então aqui está o nosso cadastro de clientes. Aqui está o nosso banco com 6 clientes. E nós vamos criar um novo registro, então, para criar um novo registro. Vamos clicar aqui. Vamos colocar o nome desse cliente. E vamos cadastrar. Registro salvo com sucesso, a mensagem aqui, o alert aqui no topo da página. Olha, está aqui, ó. A mensagem está aqui, né? Cadastrado. Vamos ver nosso banco. Aqui o nosso banco, vamos atualizar. Pronto, está cadastrado aqui o nosso cliente. Nós podemos também fazer uma edição. Vamos editar um cliente aqui. Vamos editar o cliente. Vamos ver aqui, ó, o cliente Fatec. Vamos editar esse cliente. Posso vir aqui alterar para Fatec Presidente. Fatec Presidente Prudente. E o e-mail eu vou colocar assim, ó, fatec157pp@fatec.com. Então tá aqui, ó, alteração. Alteração realizada com sucesso. E também nós podemos excluir um cliente. Vamos pegar um cliente para a gente excluir aqui. Vamos ver, ó, vamos editar esse cliente. Aqui é o cliente fantasma. Vou excluir o cliente fantasma. Primeiro eu vou consultar. Aqui, se eu tivesse muitos dados desse cliente, eu poderia estar visualizando nessa tela também, né? A gente só tem nome e e-mail cadastrado. E aí eu vou excluir esse cliente. Pronto, o cliente foi excluído. Agora voltou a ter a quantidade de clientes que eu tinha. O cliente fantasma foi excluído, certo? Aqui no banco, atualizo. Pronto, o cliente foi excluído. Muito bem. Vamos para o próximo. Assim, vou mostrar os códigos deste cadastro de clientes. Então, aqui na página principal de clientes, nós vamos notar que todas as páginas que nós acessamos agora, ela tem, depois que nós estamos no sistema, ela tem um require11header.php e também o require11footer.php. E daqui a pouco eu vou mostrar a página header, como que ela está configurada, tá? Mas nessa página de clientes aqui, ela tem uma função aqui para retornar clientes, ou seja, ela vai buscar dentro do banco de dados, na tabela de clientes, todos os clientes para ser exibida na nossa página. Então aqui a gente pode verificar que conforme a gente solicitou, a gente tem um for each para exibição dos clientes com ID, nome, e-mail, que são os dados que a gente utilizou ali, né? Ó, aqui, ó. ID, nome e e-mail do cliente e as ações, os botões de ações, editar, consultar, novo registro, né? Então tá aqui, ó, tá? E aqui a gente tem as mensagens, as possíveis mensagens, né? Tratamento de erros ou sucesso, né? Então, se tiver um erro ao inserir um novo registro, ou se precisar alterar o cadastro, se tiver algum problema, ele também vai exibir mensagens de erro ou erro ao excluir. Temos aqui, certo? Ou até mesmo na consulta de clientes a gente vai ter esses tratamentos de mensagens de erro. Aqui temos a página para cadastrar um novo cliente, né? Temos o formulário. Então, se
os dados estiverem ok, vai ser enviado por post, o servidor recebe essa mensagem, cadastra no banco de dados, chama a função, né, inserir clientes, aí dentro da função inserir clientes ele vai procurar na tabela de clientes, né, nome e e-mail, e vai inserir esses dados dentro do banco de dados. E em caso positivo, retorna a mensagem cadastro true ou, né, se algum erro ocorrer, cadastro false. E aí ele volta para a página clientes PHP, volta para a página principal. Aqui nós podemos editar o formulário, então pelo formulário a gente já tem os dados preenchidos, nome, e-mail, a gente pega isso via GET e faz essa consulta cliente e ele retorna esses dados aqui da consulta de cliente, busca no banco de dados, na tabela de clientes, pelo ID, e ele prepara esses dados e exibe na tela. ID e nome do cliente e e-mail. E se eu quiser fazer a alteração desse cliente, então eu chamo aqui o alterar, né? Alterar cliente, ele chama essa função aqui, conecta com o banco e faz a verificação se existe, né, na tabela clientes esses campos, né? Ele vai lá e faz a atualização e confirma se tiver tudo ok ou dá uma mensagem de erro em caso negativo. A página consultar cliente vai buscar também o formulário, né? Vai mostrar o nome do cliente, né? O ID, o nome e o e-mail. E aí você pode voltar ou pode solicitar a exclusão. Se for somente a consulta, né? Assim como aconteceu com o arquivo editar cliente, ele vai exibir a consulta, ou seja, vai trazer os dados, né? Vai na tabela, vai no banco, vai buscar o ID, nome, e-mail do cliente, vai exibir. Se tiver algum problema, vai exibir uma mensagem de erro consultar o registro, se não tiver nenhum cliente cadastrado. E se tiver ok e você quiser clicar no botão excluir, então ele vai permitir que você faça a exclusão desses dados aqui na tabela clientes dentro do banco. Você vai excluir esses dados dentro do banco. Voltando aqui para a nossa página principal, então aqui no topo nós temos o header, que é o cabeçalho da página. Bom, então esse header ele só vai ser acessado também se a gente estiver numa sessão ativa. Aqui está conferindo isso, né? A gente está confirmando isso. Se não tiver logado, né, com conexão ativa, ele vai para a página inicial, né, para o index, dizendo que o acesso foi negado, e aí ele pede para fazer um novo login. Tá? Basicamente é isso. E aí nós temos aqui os cabeçalhos com o nosso Bootstrap, né, que nós utilizamos. E depois nós temos o código HTML com os menus, os drop-down, né, do que nós temos na página, dentro do header, né, clientes, membros, projetos, né, de cadastro. Depois lá temos atividades, dashboard, relatório, né, que é o que nós visualizamos aqui, ó, no topo da página. Cadastro, atividades, dashboard, relatório, né, informações sobre o usuário aqui também, tá? Bom, então vamos falar sobre os membros, né, os colaboradores da empresa. No cadastro de membros, nós temos aqui todos os colaboradores com seu ID, nome, e-mail, cargo, salário e as opções para editar ou consultar ou criar um novo colaborador. E no início da apresentação eu mostrei o cadastro de um usuário, que está aqui na página 2. Esse usuário é o Steve. O Steve entrou com cargo não informado, porque no momento do cadastro, só para lembrar bem, a gente colocou somente o nome, o e-mail e a senha que ele se cadastrou no sistema. Mas ele ainda não tem o seu cargo definido aqui e não tem também o seu salário estipulado. E já quero aproveitar para mostrar que nós temos um dashboard que mostra a situação dos colaboradores. Então, todos os membros aqui, colaboradores da empresa, estão aqui, tá? Com os seus cargos e seus salários, né, disponíveis aqui, ó, tá? Os cargos e salários disponíveis. E aí, a gente vê que não aparece aqui, ó, o Steve não está nessa lista aqui, porque ele não tem cargo definido e não tem o salário definido, então ele não aparece aqui.
Mesmo que ele não tivesse salário, mas já tivesse o cargo, já ia aparecer no nosso dashboard, né? A gente vai ver depois, a gente vai voltar aqui para verificar. E a gente vê que tem um funcionário aqui, esse cara está com um salário bastante alto, né? Ele está com um salário maior do que o diretor da empresa, ó. A gente vai precisar revisar isso aqui depois, tá bom? E vamos ver também nos relatórios, aproveitar para mostrar relatório. No relatório de colaboradores, a gente tem os nomes de todos e vê que o Steve também não aparece aqui. Ó, o Steve não está nessa lista. E a gente tem um resumo geral, quantidade de colaboradores, o total de salários que é pago para todos eles. E aqui a gente tem a porcentagem e o valor de salários que é pago por cargo, né? Então, conforme o cargo que ele exerce, né? E a gente consegue ver aqui quantos por cento que ele está tomando da empresa, né? Está custando aquele cargo, aqueles funcionários estão custando para a empresa. A gente pode visualizar por aqui. E também a gente pode imprimir, mas eu vou mostrar depois na hora da impressão, vou mostrar o código e aí eu falo mais detalhes sobre isso, né? Então, voltando aqui no nosso cadastro de membros, né? A gente pode vir aqui já e cadastrar um novo membro. Esse novo membro, eu vou colocar o nome dele aqui. Vou colocar uma senha, aquela senha difícil, né, que todo mundo está usando aqui no sistema. Vou escolher um cargo para esse cara. Deixa eu ver que cargo que eu tinha escolhido para o Bill. Pode colocar o cargo de... Vamos pôr o full stack aqui para o Bill. E o salário do Bill vai ser de 8.500. Tá? Pronto, eu cadastrei o Bill. Vamos ver se está certinho lá no banco. Cadê o banco? Atualizando. Até aqui, ó. O Steve está aqui, o Bill também está aqui agora. Beleza. Bom, registro estava com sucesso. Daqui a pouco eu vou mostrar os códigos. Posso editar um usuário também? Eu vou pegar um usuário aqui para editar. A gente pode alterar essa colaboradora aqui, ó. Todo mundo está com o nome, né? Ela está com apelido, né? Vamos alterar aqui, ó. Editar a Vivi. Vamos colocar o nome dela aqui. Vivi deve ser Vitória, né? Com certeza. Vitória. Vou salvar. Pronto, está atualizada a Vitória. E vou salvar também o Steve, que a gente não tinha determinado nada para ele ainda, né? Ó, Steve não tem nada. O Bill já está aqui, ó, no dashboard, ó. Ó o Bill, ó. O Bill já está aqui, ó, sendo mostrado no dashboard. No relatório também ele está sendo exibido, ó. O Bill está aqui, ó. Tá? E agora a gente vai fazer uma alteração para o Steve. Cadê o Steve aqui? Não informado. Vamos editar e vamos alterar o Steve aqui. Vamos colocar o Steve como... Pode ser full stack também. Vamos colocar o Steve como full stack. Esses caras trabalham bem. Eles merecem um salário bom. Vamos colocar aqui 9.000 para o Steve. Uma mente brilhante. 9.000 para o Steve. Então tá aqui, ó. Steve tá aqui. Aí já vai aparecer no dashboard também, ó. Steve tá aqui, o salário dos dois. E no relatório também tem o Steve e tenho o Bill. Estão no relatório também, ó. Já mudou. Agora eu tenho 15 colaboradores, a folha de pagamento subiu. Aqui também, né, mostra outra situação em relação à porcentagem, né? O full stack subiu agora para 29% da folha. E agora eu vou retornar aqui para os membros para fazer uma exclusão, né? Vamos fazer uma exclusão. Lembrando que é nosso banco, ó. Tem o Bill, tem o Steve, ó. Steve aqui com atualizado, né? Vou atualizar ele aqui. Olha lá. O George, né? Aqui, ó, no finalzinho, o Steve. Tá todo mundo aqui, né? Beleza. Agora eu vou retornar aqui e eu vou demitir um cara, porque eu tenho esse cara, o Bill, que é ótimo, o Steve também, que são caras excelentes, né? E eu vou excluir esse cara aqui, ó. Eu vou excluir esse cara, o ID54 aqui, o Dart. Tá ganhando muito e a empresa não tem condição, né? Então eu vou clicar em consultar, vou verificar como é que tá essa pessoa aqui e vou realizar a exclusão. Vou excluir
Ele dá um switch alert aqui para a gente confirmar, excluir. Pronto, ó, o Dart está excluído. Vou vir aqui, ó, no dashboard. Não tem mais Dart, tá certo? Ó, salário maior do diretor, depois vem o Steve, depois o Bill. E no relatório também não temos mais o Dart aqui, ó. A folha caiu para 58 mil de 73 mil, de 60 e 70, quase 70 mil, 58, né? Então, ok, maravilha. Aqui está tudo certo, vamos ver os códigos então. Então estamos na página de membros, chamando aqui o cabeçalho da página e o rodapé também. Ele vai fazer uma busca no banco, né, pelos dados, né, o ID, nome, e-mail e cargo do membro, né, do colaborador. Eu salvei esses membros na tabela de usuários. Aqui estão membros, né, na descrição, mas eles estão todos na tabela de usuários, tá? E aí, porque os clientes eles não acessam o sistema, né, só os membros. Então eu coloquei aqui tabela de usuários. E aí ele vai procurar dentro do banco de dados, na tabela usuários, cargo, nome, né, ID, e vai trazer essas informações para nós. E aqui no caso de registro novo, registro salvo com sucesso, a gente fez a inclusão de um novo, que foi o Bill, né? Aí aqui no caso de alteração foi da Vivi, foi do Steve, e da exclusão foi do Dart, que a gente acabou excluindo ele aqui também. Então as mensagens de acordo com o que estava acontecendo. Bom, para cadastrar um novo membro, então ele vem aqui no formulário, né? Vai procurar os dados, vão poder ser inseridos os dados, nome, e-mail, senha, confirmação de senha. O cargo, ele vai buscar esses cargos aqui, né? Vai fazer um get na tabela de cargos e vai exibir o cargo para a gente poder escolher o cargo e aí o salário que a gente vai digitar. E quando a gente confirmar, a gente enviar, né? Então a gente vai ter aqui, ó, a confirmação. A confirmação primeiro, né, retorna os cargos, quando a gente procurar pelos cargos, e depois ele vai fazer o acesso ao banco e aí ele vai inserir esse novo membro, nome, e-mail, senha, a confirmação, o salário e o ID. E aí ele vai verificar no momento também da inserção se esse e-mail já existe. Já tiver um usuário com esse mesmo e-mail, ele vai dar mensagem de erro, vai falar que senha, que erro ao inserir membro, né? Ou senhas não confere, ou e-mail já cadastrado, né? E-mail já existe no sistema, entra com outro e-mail. Ou se acontecer algum outro tipo de erro, uma exceção, erro ao inserir o usuário. E são essas as mensagens que ele pode estar exibindo para nós no campo de novos membros. Então, falando sobre editar membros, nós temos aqui a tabela de membros, onde ele traz os dados para nós via get, e aí nós vamos poder estar verificando esses usuários pelo ID. Ele vai confirmar o ID, vai verificar se existe dentro da tabela de usuários. Se não existir, vai falar que o membro não foi encontrado. Se ele encontrar, ele vai pegar e vai fazer a alteração, né? Nome, e-mail, né? Os dados que forem inseridos. Ele vai fazer essa atualização aqui, ó, update usuários, nome, e-mail, cargo, ID e salário. E ele vai fazer essa atualização. Se tiver tudo ok, alterado. Se não, ele fala que não deu certo. Ou se ocorrer um outro tipo de erro ao atualizar membro. E também aqui temos a tabela de consultar membros, onde nós vamos poder trazer esses dados, né? Pega os dados via get, exibe na tela, e aí a gente pode estar verificando aqui a opção de exclusão, né? Então a gente vai excluir membro, vai chamar a função, aqui, excluir membro, conecta com o banco, deleta da tabela usuários pelo ID, ele vai procurar e vai fazer a exclusão, confirmar sim ou não, se der tudo certo, ou em alguma exceção a mensagem de erro também. No final a gente colocou nessa página aqui um switch alert para ele confirmar antes da exclusão. Na verdade, na de clientes eu tinha colocado também, não sei porque acabou não aparecendo, mas eu também tinha colocado para fazer essa execução ao excluir
um cliente. Bom, agora vamos falar sobre projetos. Então essa página aqui é onde a gente cadastra os tipos de, na verdade, os trabalhos que a empresa realmente realiza, né? Tem vários tipos de projetos aqui. Olha como é que está aqui, ó, dentro do banco, ó, os projetos estão aqui, tá? E nós vamos realizar aqui a inclusão de um novo projeto, né? Novo projeto. O nome desse projeto vai ser Sistema ERP. Sistema ERP, vê que ele exibe aqui também nessa tela, na hora de cadastrar, os projetos que já existem dentro da empresa, né? Vou cadastrar o projeto do Sistema ERP. Prontinho, o Sistema ERP já está cadastrado aqui. Agora eu vou editar algum projeto, vou pegar esse aplicativo mobile aqui e vou só colocar um app no final. Confirmar. Já foi atualizado também. E eu vou excluir, a gente tem aqui um testes obsoleto. Esse testes obsoleto nós vamos consultar e vamos excluir esse registro. Confirmando, pronto, o registro foi excluído. Ó. Está aqui tudo ok, né? Vamos confirmar aqui no banco. Pronto, o testes obsoleto não existe mais e temos agora o sistema ERP. Então vamos aos códigos. Então, a página de projetos, né? Nós vamos buscar aqui não for each para poder exibir os projetos cadastrados. Busca no banco de dados, né? Retorna projetos, busca todos os projetos na tabela de projetos, se tiver tudo ok, se não dá uma mensagem de erro. Aqui nós temos as possíveis mensagens no momento de cadastro, com sucesso ou não, alteração, né? A gente fez um cadastro no projeto CMRP, a gente alterou um projeto, né? Pegou o projeto mobile e colocou o app no final, né? E a gente também excluiu o projeto teste obsoleto. Então realizamos esses 3 itens com sucesso. No arquivo novo projeto PHP, então é para criar um novo, né? Vamos lá, ele vai trazer os projetos já existentes, os projetos já cadastrados, né? Ele vai exibir uma tabela na tela de cadastro para a gente verificar, mas mesmo assim a gente tem um tratamento para isso também, ó, caso o projeto já exista, então a gente tem a opção aqui, ó, se o projeto já existe, né? Ele já vai informar que existe um projeto com esse nome, senão ele vai permitir que a gente insira um novo projeto, vai chamar a função aqui, ó, inserir projeto. E aí a gente vai colocar dentro da pasta da tabela de projetos, vai inserir esses dados dos novos projetos. Aqui é a função de listar projetos, que é a hora que a gente entrar na página, né, vai estar exibindo, né, no final da página. E aqui a função, caso o projeto já exista, é o que vai fazer o tratamento dessa verificação. Né? Ele procura na pasta de projetos, né? E aí, se tiver duplicidade, ele vai dar uma mensagem de erro. Senão, o cadastro vai ocorrer normalmente. Aqui eu posso editar os projetos. Então, ele traz os dados do projeto, né, via GET. E aí a gente pode estar consultando esse projeto aqui. Ó. Vamos consultar o projeto. Aqui, alterar, consultar aqui, ó, o projeto tá aqui, ó, consulta o projeto, traz os dados do projeto na tela, dentro da tabela projetos, traz todos esses dados. Se precisar fazer alteração, ele verifica, né, também, e faz a alteração do projeto aqui. Se ele existe, for maior que 0, então vai dizer que já existe outro projeto com esse nome, senão ele permite que faça a atualização daquele projeto, né, para o nome que for utilizado, né, salva, ou dar uma mensagem de erro caso não seja possível executar essa alteração. E por fim, consultar projetos, onde a gente pode excluir um projeto existente. A gente visualiza esse projeto também, a gente consegue buscar esses dados, né? Estou consultando o projeto aqui. E se precisar excluir, a gente tem a função aqui para excluir, delete from projetos, né, tabela de projetos,
ele vai buscar o ID e vai executar a exclusão ou não desse projeto. Agora vamos trabalhar as tarefas. Aqui eu tenho a lista de tarefas já cadastradas. Eu tenho algumas tarefas e primeiramente eu vou inserir uma nova tarefa. Essa nova tarefa vai se chamar PHP e eu vou dar uma descrição para ela. Opera entre o navegador e o servidor. Cadastrar. Ok, cadastrado com sucesso. Vamos alterar uma tarefa. Vamos alterar essa tarefa aqui. Vamos chamar de CSS3, estilizando o HTML com CSS3. Confirmar. Alteração realizada com sucesso. Tarefa alterada com sucesso. E agora vamos fazer uma exclusão. Nós temos aqui uma tarefa intrusa, né? Quem será que pôs essa tarefa intrusa aqui, né? Nós vamos excluir essa tarefa intrusa. Vamos excluir, confirmando. Tarefa excluída com sucesso. Então está tudo ok a nossa tarefa. Agora vamos para o código. Então, da mesma maneira que as demais os demais campos de cadastro, né, de exibição, né, nós temos aqui as tarefas. E aí nós temos a busca dessas tarefas e a exibição delas. Temos as mensagens de tratamento de erros no caso de confirmação, né? A gente fez um cadastro de uma tarefa que foi o PHP. Nós temos a alteração de uma tarefa lá que foi o CSS, acrescentamos o 3, né? CSS3. E nós fizemos uma exclusão de uma tarefa intrusa. Então todos foram exibidos com sucesso, foram realizados com sucesso, né? Temos aqui a função retornar tarefas, que mostra todas as tarefas na tela. E aí em nova tarefa, né, temos aqui, ó, vamos lá, função inserir tarefa, onde a gente busca essas informações, né, insere no banco de dados, né, o nome e a descrição dessa tarefa, se ok, né, cadastro true ou false, né, também ocorreu com sucesso. Aqui é o formulário de cadastro dessa nova tarefa. Em editar tarefas, nós também vamos poder acessar essa tarefa que foi criada. Ele vai estar exibindo o nome dessa tarefa e eu posso fazer uma alteração aqui por essa função, alterar tarefa. Primeiro ele consulta, mostra na tela, né, select from tarefas, na tabela tarefas. Ele mostra essa tarefa, caso não exista ele traz uma mensagem de tarefa não encontrada, né? E aí, se ele encontrou a tarefa, ele vai retornar e aí vai permitir que seja feita essa alteração, update tarefas, vai alterar nome, vai alterar a descrição, e o ID continua o mesmo, é claro, né? E aí vai confirmar se a mensagem ocorreu com sucesso, foi o que nós encontramos. E na tabela de consultar tarefas, também exibe, né? Exibe a tarefa, né? Traz esses dados, né? Pega um get dessas tarefas, exibe as tarefas na tela. E aí tem a opção de exclusão, a function, né? Consulta tarefa, exibe, e aí tem a função de excluir tarefa, vai excluir essa tarefa lá do banco de tarefas, através do ID vai localizar e vai realizar a exclusão. Excluído true foi a mensagem que nós tivemos, né? Então foi excluído com sucesso. E temos antes um switch alert, né, para confirmar se nós queremos realmente fazer essa exclusão. E para finalizar as telas de cadastro e edição, nós vamos para o item cargos, onde nós temos o ID, o cargo e a descrição desse cargo. Então, primeiramente, nós vamos criar um novo cargo. Esse cargo vai ser o Web Developer. O Game Developer. Esse é o desenvolvedor de jogos. Desenvolvedor de jogos.
registro salvo com sucesso. Agora nós vamos realizar a alteração. Então vamos pegar esse Web Developer Frontend aqui, ó. Vamos editar e vamos fazer uma modificação aqui. Vamos tirar isso aqui, ó. Cria interfaces, integra com o back-end e controla versões dos programas. Está aqui, ó, alterado. E vamos excluir. Nós temos um cargo aqui de estagiário geral, auxilia em todos os setores da empresa. Nós vamos excluir esse cargo aqui, que já tem um estagiário aqui, estagiário 1, então nós vamos excluir esse aqui. Vamos confirmar. Pronto, está excluído. E agora vamos para o código. Muito bem, estamos aqui na tela de cargos. Tá? Ele vai fazer um for each, vai exibir todos os cargos. Vai buscar no banco de dados e vai exibir esses cargos. Aqui temos as tabelas, né, de confirmação. Cadastro true, lembra que a gente cadastrou o Game Developer e deu tudo certo, né? Confirmado com sucesso. Fizemos a alteração do Web, do Web Developer, né? Tiramos algumas coisas, acrescentamos algumas coisas no final. E depois também fizemos a exclusão de um estagiário. Então as 3 funções foram realizadas com sucesso. E aqui temos o código, né? Primeiro para retornar os cargos, para que a gente possa visualizar, né? E aqui temos então o arquivo novo cargo, onde a gente vai inserir os dados no formulário, vai postar, vai haver a confirmação dele, né? E aí ele vai chamar a função inserir cargo, e é onde vai ser feita essa inserção na tabela cargo, nome, descrição e confirmação de sucesso, e a gente teve essa confirmação de sucesso no cadastro. Editar cargos. Muito bem. Eu vou editar os cargos, vou poder modificar, vou poder alterar esses dados, né? Aqui consulta cargos primeiramente. Ele vai lá na tabela, vai procurar, vai fazer um select na tabela de cargos pelo ID, vai retornar se tivesse, né, esse cargo, né? E recebendo lá, a gente vai poder fazer a alteração, que foi o que a gente fez, um update na tabela cargo, pelo nome, descrição e ID. Então foi modificado com sucesso, né? Modificado true. E por último, a tabela de consultar cargos, onde a gente busca também da mesma forma, traz esses dados, né, pelo get, e aí a gente vai verificar e vai fazer a consulta. Consultou, está aqui, né? Conectou com o banco, procurou tudo, selecionou tudo da tabela cargo pelo ID, e aí podemos realizar a exclusão, né, desse cargo. Deleta pelo ID e vai deletar o cargo e os demais dados da tabela cargo. Bom, agora vamos falar sobre atividades. Então, clicando aqui, a gente vai verificar as atividades que estão sendo realizadas, ou seja, os projetos que são em andamento. Então, nessa página, nós podemos verificar que temos um ID da atividade, o projeto que está sendo realizado, a tarefa que está sendo realizada, o nome do desenvolvedor e os status dessa atividade, se ela está parada, andamento, concluída, né? Então a gente pode verificar por aqui, saber como é que está o status dessa atividade. Bom, primeiro nós vamos verificar quais são as situações sobre estar parado, sobre estar em andamento ou concluída. Então a gente usou a seguinte regra aqui. Quando eu clico no mais, ele vai exibir o nome do cliente e vai exibir a data de início daquela tarefa, a data atual, que seria o dia que alguém está trabalhando nessa tarefa, né? Aquela pessoa que foi escalada, e se essa tarefa está concluída ou não. Então, primeiro, nós temos aqui uma atividade que está parada porque ela começou dia 2 de maio e ela não teve nenhuma alteração. Então, a regra é a seguinte: se ela teve início, né, numa data, e dentro de 30 dias não foi feita nenhuma modificação, ela é colocada como status parado. Se ela teve alguma modificação, aí vai estar como status em andamento.
Porém, se essa modificação que foi feita estiver também sem alteração há mais de 30 dias, então ela vai constar como status parado também. Senão, ela continua como status de andamento. Então, vamos ver essa situação aqui. Ó. Eu tenho aqui esse sistema web, está sendo desenvolvido pelo Alexandre, né? Aí a gente vai dar uma atualizada, né? Então, dia 2 de maio, vamos por hoje é dia 14 ou 15, né? Hoje é dia, acho que é 15 de junho. Então vamos lá, vamos clicar em editar. Olha aqui, ó, data de início dia 2. Então, nesses campos aqui, ó, eu não posso modificar porque é uma atividade que já foi iniciada. Então, eu não posso modificar o projeto, a tarefa, não posso modificar o cliente. O que eu posso modificar? Se de repente tiver uma alteração de desenvolvedor, eu posso vir aqui, posso alterar o desenvolvedor. Eu poderia ter feito aqui também, na hora de colocar o desenvolvedor, deixar disponível só aqueles que executam determinada tarefa. Mas quanto mais coisa a gente faz, né, maior, mais robusto vai ficando o sistema. Então, como o objetivo não era tão elevado assim, eu deixei dessa forma mesmo, tá? Mas aqui, enfim, o status atual está parado e eu vou fazer uma alteração e colocar a data de hoje. Está aqui, ó, né? A data de hoje é dia 15, né, domingo, ó. Vou alterar aqui e vou clicar em atualizar. E automaticamente, ó, a minha tarefa está em andamento, ó, voltou a funcionar. Se eu clicar aqui de novo e eu deixar em branco a minha tarefa, ó, não tenho data, né? Eu vou limpar aqui e vou clicar em atualizar. Ela vai ficar como parada de novo, porque não houve nenhuma modificação durante esse período. Tá? Mesma forma aqui, ó, uma tarefa que está em andamento. Ó. Vou clicar nessa tarefa aqui. Ó, vamos ver aqui como é que ela está. FATEC começou a tarefa dia 2 de junho, foi modificada no dia 10. Né? Vamos supor que essa tarefa foi finalizada no dia 14, né? No sábado. Então, eu vou vir aqui, vou clicar na data fim, vou selecionar a data e vou atualizar. Pronto, meu projeto da FATEC está concluído. Tá? Vamos pegar um outro projeto, vamos pegar aqui o projeto da institucional aqui, ó, da Westcom Assessoria. Começou a trabalhar dia 11 e não teve nenhuma modificação por enquanto, né? Mas eu vou alterar, vou entrar aqui e vou falar que ele foi modificado no dia 14 também. E vou atualizar. Vai continuar em andamento, por quê? Porque não passou nenhum prazo, né? Nem passou 30 dias do projeto inicial e nem passou 30 dias da última data de alteração, então ele continua como processo em andamento. Aqui não foi usada a função de exclusão porque a tarefa não deve ser excluída, né? Mas se o usuário master quiser verificar tudo que está acontecendo nessas atividades, ele pode procurar aqui, ó, tem um arquivo atividades log, né, na pasta logs, e aí ela tem a data, né, o ID, a tarefa, né, ó, editada por quem, e a data em que essa tarefa foi realizada. Então, né, seria a pessoa que está trabalhando no projeto, né, e a data em que foi realizada essa tarefa. Então, no caso aqui, ó, a alteração que a gente fez antes, ó, a gente mudou uma data fim, né, colocou o status, né, ele estava para concluído, o status estava desconhecido, ele passou para concluído, porque ele estava, na verdade, em andamento, né, aí passou para concluído. Aí tem uma outra aqui que ele estava de andamento, em andamento para parado, que foi essa atividade aqui que eu editei, ó, o 46 aqui, ó, ID2, né? Que é esse aqui, ó. Esse que eu estava trabalhando aqui, ó, ID2 aqui, ó. O 46 é o desenvolvedor, né? Que no caso seria o Alexandre, ó. Então foi mudado para parado. Então ele tem esse log para poder estar acompanhando essas situações. Agora vamos dar uma olhada nos códigos. Bom, então vamos falar sobre esse arquivo, né, de atividades, né? Então aqui nós temos o formulário, né, onde ele vai exibir o nome do projeto, a tarefa e tal. E ele foi formatado para o formato de data Brasil, para poder exibir certinho, né? Aí no final, onde a gente colocou um botãozinho de mais, que a gente clica para, né, aqui a gente clica aqui para
visualizar o nome do cliente, esses detalhes das datas, né? A gente usou aqui esse recurso aqui para poder mostrar os detalhes, né? Então ele é um botão que a gente vai clicar e ele vai poder expandir ali para a gente poder visualizar os detalhes daquele projeto. Mais para cima aqui, a gente aqui, ó. Vamos ver aqui, ó, conexão, né? Conexão, a função de retornar atividades. Então, para isso a gente fez aqui um join, né? Um inner join com várias tabelas. A gente usou praticamente todas as tabelas aí que a gente tem, né? Disponíveis, né? Tabela de atividades, tabela de projetos, tarefas, usuários e clientes, para poder estar trazendo esses dados para serem exibidos. Então, ó, dentro do nosso banco de dados, olha aqui, ó, tudo pelo ID, né? Ó, ID do ID da atividade, ID do projeto, o ID da tarefa que foi realizada, o ID do desenvolvedor, o status de cada tarefa, né, naquele momento, o ID do cliente, né, que é exibido lá quando a gente pede para mostrar os detalhes, a data de início, a data final e a data tarefa, que é a data o modificado, no caso, né, quando ela está sendo alterada, no dia que ela está sendo alterada. Então aqui nós temos a função para formatar a data no padrão BR, nós temos aqui a função para retornar as atividades, né, que é o que a gente tem na hora que a gente abre a página, que é o function retornar atividades, que é o que faz essa busca, né, dentro das tabelas disponíveis. Nós temos aqui a função para calcular o status, então de acordo com a data da tarefa, de início, né, data fim, data tarefa seria a data atual, a data que a pessoa entra o desenvolvedor entra para fazer a alteração, né? Que determina se ela está em andamento, parada, enfim. E a data fim é a que determina, é a única que determina, né? Finalizou, é o que determina se está concluído ou não. E as cores de acordo com, né, o status que foi escolhido, né? Aí aqui também nós temos a função calcular status, ó, de acordo com as regras que a gente estabeleceu, né? E com a data, ele vai buscar a data e hora atual para poder verificar se esse projeto está concluído, se ele está parado, se ele está em andamento, né? Então, é essa função aqui. E em nova atividade, então aqui nós temos o campo, né, para ser preenchido. Aqui tem a formatação das datas também no formato BR, os campos de preenchimento, e aqui no topo, ok, function listar clientes, então ele tem que buscar na tabela de clientes, né, tem que listar os projetos, tem que listar as tarefas, tem que listar os usuários, tem que listar os clientes para poder exibir para poder criar essa nova atividade, né? Aí vamos para a criação da nova atividade agora. Então aqui, ó, em atividade, eu vou criar uma nova atividade, vou selecionar um cliente, vou pegar a Ferrari, vou selecionar um projeto, queremos um projeto interno de pesquisa e desenvolvimento. A tarefa vai ser a criação de um banco de dados, vou escolher um desenvolvedor, vou pegar o Bill, e a data de início, eu posso cadastrar que automaticamente essa tarefa vai entrar como tarefa em andamento. Vou clicar em cadastrar agora, tá? Pronto, ó. Já está aqui, ó. Projeto de pesquisa e desenvolvimento, projeto interno, lá, Bill, em andamento. Eu vou clicar aqui, ele vai mostrar o nome do cliente, a data de início, não teve modificação, não teve conclusão, então ela está realmente em andamento. Eu poderia alterar? Sim, clico em editar, e aí eu vou poder vir aqui, ó, e, né, não posso alterar nada dos dados, como eu já comentei, mas eu posso alterar as datas de modificação, data de final, né, enfim. E aqui, então esse código de editar atividade está aqui, ó. Código de editar atividade mostra como é que estão o status de cada uma naquele momento. E aí eu posso estar verificando aqui, ó, e fazendo as alterações se necessário. Esse código ficou bem extenso porque são muitas variáveis, são muitas tabelas, né, ó, buscando atividade novamente, né, dentro do banco de dados. Precisa fazer esse merge join de todas essas tabelas para poder exibir aqueles dados. E aí a gente começa, até deixei o comentário aqui, né,
sobre a regra que a gente utilizou para a questão de estar concluído, para a questão de estar em andamento, né? Ó, função calcular status, ela está exibindo aqui se está parado, se está em andamento, listar usuários para poder buscar essas informações no banco, atualizar a atividade, busca uma atividade, a gente já mostrou, né? Calcula esses status, aí verifica a data de início e fim para confirmar em que estágio que a tarefa está, né? Verifica isso, faz a atualização do banco de dados, né? Para poder atualizar a transação, né? Atualiza as atividades dentro do banco, altera também em relação aos usuários, data de início e fim, faz todas essas alterações. Verifica se a tarefa é antiga, se for muito antiga ela consta como atividade desconhecida. Se ela não tiver uma data inicial, por exemplo, mas como a gente colocou que ele tem uma data inicial, vai sempre estar exibindo em andamento. E é isso, se tiver algum erro, né, vai dar o ID da atividade não informado, né? A gente está sempre buscando pelo ID para poder exibir cada atividade, tá? A atividade tem o seu próprio ID. E o status de exibição para todas elas aqui também, que são as mesmas funções que a gente encontra na página atividades, mas aqui com as alterações desse cadastro. E com relação a atividades, é isso. Dashboard. Então, aqui nós utilizamos um recurso que o Google disponibiliza. Eu tinha formatado ele de outra maneira para que os salários aparecessem aqui dentro da barra. Estava acontecendo isso até antes de eu começar a gravar o vídeo. Não sei porque agora ele está assim. Até desapareceu o salário aqui do Lorenzo. Está aqui, ó, o salário é 3.700. Tá? Mas enfim, o dashboard está completinho com todos os colaboradores. E o código dele está aqui. Então esse aqui é o código da função drawChart aqui, né, que a gente pegou, uma função pronta do Google Charts, né, inseriu aqui, só fizemos as alterações dos campos, né, nome, salário aqui, o título, né, e aqui também fizemos essas alterações. E no início a gente fez a busca dos usuários aqui, né, ó. A função retornar usuários, e a gente foi lá, fez a conexão com o banco de dados, né? Fez o SQL para consulta dessa tabela de usuários, né? E com relação aos salários, retornou isso para o banco, né? E tá, em caso de erro, dá uma mensagem, não tem erro nenhum, está funcionando perfeitamente, está sendo exibido o dashboard ali. Relatórios. Então, no campo de relatório, nós temos também essas funções prontas aqui, né, para criação do formulário, onde nós já mostramos anteriormente, né, com o funcionário que não tinha cargo, não tinha salário, né, não ia ser disponibilizado aqui. Agora já está atualizado direitinho, quantidade de funcionários, de colaboradores, o valor total dos salários, folha de pagamento da empresa e a porcentagem que cada cargo representa, a porcentagem que eles representam em relação à folha de pagamento. Se a gente quiser salvar como PDF ou imprimir esse relatório, é só clicar aqui e nós vamos ter uma visualização. Eu tive uma dificuldade na hora de formatar essa tabela, porque embora eu deixei as margens aqui para 1 centímetro de cada lado, na hora que eu pedia para exibir, ela deixava as margens maiores e aí a minha tabela ficava toda desformatada. Deu um pouquinho de trabalho, mas eu consegui resolver essa situação. Então estaria pronto para impressão aqui, né? Ou para salvar como PDF ou para imprimir numa impressora. Vamos ver o código desse relatório. Então está aqui, né? Ó, requerindo banco de conexão com o reader, né? Para estar conectado com o banco de dados, né? Aqui também, ó, depende de uma conexão para poder estar funcionando. Aí ele vai fazer a busca, né, dessas tabelas aqui, faz um inner join de várias tabelas, porque a gente já viu na questão das atividades que a gente precisa estar fazendo a junção de várias tabelas para poder exibir esses dados, né? E aí ele vai retornar então esses usuários, né,
para poder exibir dentro dessa tabela. Se o cargo tiver vazio, né, ele não vai exibir, senão ele vai exibir todos. Aqui está um formulário, aqui está um for each para poder buscar esses campos, né, no banco de dados. E aqui está um resumo dos salários por cargos, formatação, né, padrão brasileiro de moeda. E aqui no final são as funções, né, para preparar para impressão ou impressão concluída. E é isso com relação a relatórios. E por fim, temos alterar dados, onde nós podemos alterar o nome de um usuário, nós podemos mudar o e-mail dele, ou fazer alteração da senha e confirmar, ou as duas opções, uma ou outra opção, a gente pode fazer alteração por aqui. E aí, ao enviar esses dados pelo form, nós vamos receber aqui, ó. Primeiro a gente recebe as informações, né? A função de retornar dados do usuário. Retorna os dados do usuário. Tabela usuários. Se for preciso fazer alteração, conecta com o banco, faz a atualização do nome, do e-mail, né, pelo ID daquele usuário. Ou se quiser alterar senha, é chamada de troca de senha, né? Verifica a senha, se ela for nova senha, foi confirmada, ele verifica, atualiza, prepara, faz o hash para criptografia e faz a alteração da senha. E aqui tem a chamada final para a função de alteração desses dados do usuário. E para finalizar, nós temos algumas informações aqui sobre o projeto, disciplina, a linguagem que foi desenvolvida, o nome da professora Vanessa dos Anjos Borges. Obrigado, professora Vanessa, por mais um semestre, pelos seus ensinamentos, por tudo que você tem passado para a gente. Tem sido muito importante para o nosso crescimento profissional. E, enfim, meu nome, no módulo, o curso de ADS, FATEC Presidente Prudente e a descrição do projeto. Muito obrigado.